Olá, família humana! Estamos de novo com o canal do Centro Espírita Paulo de Tarso. Esta semana eu ouvi uma história interessante e trouxe para nós refletirmos. Certa vez, no Evangelho no Lar, o pai ouviu o filho adolescente dizer assim: Deus não é justo, porque se Deus fosse justo, as pessoas não ficariam doentes, as pessoas não morreriam de tantas doenças, não haveria tanto sofrimento. E o pai perguntou: mas por que você acha isso, meu filho? E o garoto respondeu: ora, pai, Deus não é a perfeição? Então como é que ele ia dar para nós corpos tão defeituosos assim? O pai silenciou naquele momento e pediu ao filho: vamos pensar essa noite. No dia seguinte, eles saíram para um pequeno passeio. E aí o pai, dirigindo o carro que era novo, de repente deixou o carro passar num buraco muito grande. E o menino gritou: ei, pai, o carro vai quebrar. E o pai disse: não tem problema. A concessionária, a montadora, é perfeita. O carro foi feito para durar mais de 20 anos. Passaram um pouquinho e o pai parou num posto de gasolina meio suspeito e disse assim: vamos abastecer. E o menino disse: ei, pai, mas essa gasolina é adulterada. O carro não vai aguentar. E o pai disse: não tem problema, meu filho. A montadora é perfeita. O carro foi feito para durar mais de 20 anos. Chegaram então ao local onde eles iam. E em vez de parar em frente à concessionária ou à loja onde iam fazer as compras, o pai parou num beco muito esquisito. E o menino disse: pai, mas você vai deixar o carro aqui? Pode acontecer um roubo, um ladrão pode levar o carro. Não tem problema, meu filho. O carro é seguro, a montadora é perfeita. O carro deve durar mais de 20 anos. E aí o filho ficou olhando, pensando e disse para o pai: é a lição de ontem, não é, pai? E o pai fez assim com a cabeça: é, meu filho, é a lição de ontem. Deus é perfeito e Ele monta os nossos corpos para que eles vivam muito tempo. Mas, quando nós resolvemos nos expor às intempéries da vida, é como se nós lançássemos esse corpo nos buracos. Quando nós resolvemos nos alimentar errado, quando nós ingerimos drogas, é como se nós colocássemos combustível adulterado para dentro do nosso corpo. E quando nós frequentamos ambientes nocivos, quando nós esquecemos de cuidar desse corpo que nos deu, é como se nós abandonássemos esse corpo numa rua erma, onde ela pode ser roubada, onde ele pode ser de alguma maneira levado pelas pessoas mal intencionadas. E aí o menino finalmente entendeu: sim, Deus é perfeito, Deus cuida de nós. E o que acontece de errado conosco, frequentemente, na maioria das vezes, se não em todas elas, tem causa em nós mesmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, quando Allan Kardec estuda as causas atuais das aflições, não é que ele coloca isso para nós também? Não é que ele apresenta para nós a necessidade de investigar as causas das nossas aflições e fazer que nós não nos iludamos, não fiquemos transferindo: eu estou sofrendo por causa do meu vizinho, eu estou sofrendo por causa do obsessor, por que Deus está fazendo isso comigo? Não, nada disso. Lá no item 4 do capítulo 5 do Evangelho, Kardec diz o seguinte para nós: olha só que coisa interessante. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta do que os suportam. Quantos homens ou pessoas caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? E aqui nas causas atuais das aflições a gente percebe bem: epa, não foi Deus que me castigou. Eu é que acabei não agindo corretamente no começo. Agora estou a sofrer as consequências. Quando eu me alimentei mal, quando eu fiz coisas excessivas com o meu corpo, eu trouxe para mim as doenças. E Kardec vai finalizar esse item dizendo o seguinte para nós: que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente as suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, deve o homem, o ser humano, responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo?
Não é interessante isso, gente? Não é uma coisa que nós deveríamos refletir? Aproveitem, meus amigos. Nós temos uma oportunidade preciosa. Nós temos o conhecimento da doutrina espírita que nos ajuda nesse instante a ir adiante. Então saibamos cuidar de nós, dos nossos corpos e não nos lamentemos. Não esperemos que Deus e os amigos espirituais façam por nós aquilo que nós mesmos devemos fazer. Muita paz! Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, acione o sininho, deixe o seu like ou seu dislike. Se dislike, comente para nós. Diga por que não gostou. Um grande abraço e muita paz!